Bem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os efeitos ou os fatores que afetam nas reações químicas, né? Nas velocidades das reações químicas. Como vocês sabem, as reações elas acontecem e podem acontecer rapidamente ou de uma forma mais lenta. Exemplos de reações rápidas, por exemplo, a expansão do airbag quando há uma batida. Eles acionam lá alguma substância que tem a capacidade ou a propriedade de se expandir rapidamente, o que faz com que o airbag se expanda e salve vidas, né? É a necessidade da reação acontecer rapidamente. Mas, por exemplo, tem reações que são de formas bem lentas. Um exemplo é a fermentação alcoólica do vinho, por exemplo. Tem fermentações que demoram horas, dias para acontecer completamente, tá? Beleza. Mas quais são esses fatores que influenciam na velocidade das reações químicas? Bem, o primeiro fator é o estado físico dos reagentes. Mas o que é o estado físico? É a superfície de contato. O que é a superfície de contato? É a superfície, o nome é bem sugestivo, né? É a superfície que vai entrar em contato com os reagentes para que haja a reação. Como eu expliquei para vocês sobre o vídeo da teoria das colisões, quanto maior o espaço de contato entre os choques efetivos, mais probabilidade. Quanto maior o espaço entre os choques, maior a probabilidade de haver ali um choque efetivo. Então, se eu tenho uma pequena parcela de espaço, haverá choques efetivos? Sim, mas menos do que se houver uma ampla superfície de contato. Aqui vamos citar um exemplo que é da neutralização do ácido estomacal, tá? Quando a pessoa está com acidez, ela toma lá um comprimido de ácido estomacal, esse comprimido entra em contato com o seu ácido do estômago, se dissolve e assim neutraliza o ácido excedente. Por isso que nós chamamos de acidificação, estamos com acidez, quando tem um ácido em excesso agindo lá, tá? Só que observe que aqui ele ingeriu o comprimido todo. O comprimido todo, qual que é a superfície de contato dele com o ácido do estômago? É só pela superfície externa. O interior, a parte do núcleo, a parte do centro, né? Se pudermos dizer o miolo do comprimido, não vai ter contato direto com o ácido. Então o ácido irá reagir só naquela superfície, tá? Demorando um pouco mais de tempo para se dissolver e liberar as substâncias que neutralizam, tá? Então você vai sofrer um pouquinho ainda de acidez, até que o comprimido se dissolva. Mas se você for um químico esperto, você vai triturar este comprimido e vai tomá-lo, tá? Quando você tritura o comprimido, você aumenta essa superfície de contato entre o ácido e o comprimido propriamente dito, tá? Por que você aumenta? Porque agora já não existe mais o interior do comprimido que vai se manter reservado do ácido. Todo o comprimido, todo o interior dele vai estar disposto agora, vai estar exposto ao ácido, agindo assim mais rapidamente, o que vai proporcionar a neutralização desse ácido excedente e vai deixar o Homer felizaço, ok? Outro fator que altera a velocidade é a concentração dos reagentes, tá? O que é concentração dos reagentes? A concentração dos reagentes é a quantidade de reagentes, tá? Um exemplo disso, fora este que nós vamos falar agora, é, por exemplo, se nós jogássemos futebol, tá? Em 22 jogadores disputam por uma bola para fazer gols, ok? As chances de serem feitos gols são grandes, né? Tem 22 jogadores chutando e uma bola. Agora, se eu aumentar a concentração de bolas no campo, se eu colocar, por exemplo, 5 bolas lá para esses mesmos jogadores chutarem e fazerem gols, qual que é a chance de haver um gol? Qual que é a probabilidade de se haver mais gols? Com uma bola ou com 5 bolas? Logicamente que é com 5, né? Porque eu aumento a concentração. Então aqui, ó, neste exemplo, os gols seriam os choques efetivos, tá? Neste exemplo que está mostrando aqui na tela de vocês, tem uma lâmina de metal que está sendo oxidada pelas moléculas de ar, que são essas esferas azuis em volta, e uma chama que está fornecendo energia suficiente para que esta lâmina de metal, né, provavelmente de ferro, possa oxidar, possa reagir com o fogo, ok? Essa reação vai acontecer porque existem essas moléculas de oxigênio aí, né? Agora, se aumentar a concentração de oxigênio, você acha que essa reação vai acontecer mais rápido ou mais devagar? Essa reação certamente acontecerá mais rápida porque é o oxigênio, o comburente necessário para que haja queima, para que haja combustão. Então, se eu aumento a concentração de oxigênio, logicamente que também aumenta a velocidade da reação.
Aumenta-se também a velocidade num exemplo bem prático, quando você vai acender a churrasqueira e a chama está quase apagando e você vai lá e abana, você vai lá e fornece este vento, né? Este fornecimento de ar. Por quê? Porque o fogo se espalha mais quando está com vento? Não é só por isso, é porque quando você abana lá a churrasqueira, você está fornecendo o oxigênio, mais oxigênio, está aumentando a concentração de oxigênio, o que vai favorecer com que haja mais queima, mais velocidade. Outro fator é a temperatura. Como vocês já podem imaginar, quando eu forneço temperatura para a reação, eu aumento a velocidade entre os choques, ocasionando mais choques. Se eu tenho na temperatura de 20 graus, por exemplo, 100 choques por minuto, quando eu aumento essa temperatura, por exemplo, para 60 graus, quando eu dobro este valor, certamente eu também dobrarei a quantidade de choques, porque haverá mais movimento das moléculas, tá? O que vai ocasionar, de repente, maiores choques efetivos, mais choques efetivos, aumentando também a velocidade, tá? Um exemplo é aqui, ó, o leite. Por que o leite é conservado na geladeira? Porque lá em baixa temperatura esse leite fica felizaço. Estou muito feliz, ele disse ali, tá? Agora, quando eu deixo ele no sol, ele vai estragar. Por que ele vai estragar? Porque eu vou fornecer energia para que os micro-organismos que estão no leite decomponham, degrade o leite, estragando-o, ok? Outro exemplo de fator que proporciona maior velocidade das reações é a utilização, é a presença de um catalisador. Quem é o catalisador? Catalisador é um cara, é uma substância que está presente numa reação química, ele faz parte da reação química, mas não é consumido. Do jeito que ele entrou, ele tem que sair nos produtos finais, tá? Aí aqui tem um exemplo bem simples assim, mas tem dois átomos ali que estão ligados, mais outros dois átomos que estão ligados ali com o salsicha, né? E a presença de um catalisador. O que esse catalisador vai fazer? Vai separar, vai fornecer a energia, vai diminuir a energia, melhor dizendo, diminuir a energia necessária para que esses átomos se reorganizem. Então, se essa energia, por exemplo, se essa reação acontece a 50 graus Celsius, na presença do catalisador, esta reação pode acontecer a 30 graus Celsius, porque ele diminui a energia de ativação dessas moléculas para que elas formem mais produtos, ok? Então, na presença do catalisador, estes átomos vão se reorganizar e formar produtos. Lembrando que o catalisador não é consumido, então o catalisador ele sai aqui também nessa reação, ok? Bom, já expliquei sobre isso, que é o modelo de colisões, tá? No outro vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí e tenha ficado bem